Maior estado da federação, São Paulo, tem rodovias diversas, uma malha ferroviária extensa e muitos passageiros diários que utilizam o transporte público. Quais os desafios que o próximo governador terá e que vai solucionar aí na questão do transporte, principalmente nas regiões metropolitanas do estado? Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT e também especialista em engenharia de transporte. Olá, deputado Zaratini, prazer falar com o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer é meu, boa tarde Cosmo, boa tarde Ana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela TVT. Deputado Zaratini, eu falei aqui no começo da minha introdução aqui do nosso tema que São Paulo é o estado maior estado da federação, tamanho de economia, rodovias diversas, uma malha ferroviária extensa e milhares de passageiros que utilizam o transporte público no estado de São Paulo, principalmente nas regiões metropolitanas. E há um gargalo muito grande nessa questão. Eu queria ouvir sobre isso, deputado. Bom, nós temos aí o transporte público metropolitano, né? Você sabe, nós temos região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, da região de Sorocaba, do Vale do Paraíba. São várias regiões metropolitanas no estado, onde o número de pessoas que vão de uma cidade para outra é muito grande, né? E esse transporte intermunicipal e metropolitano é atribuição do governo estadual. E o governo do estado, atualmente, está fazendo um trabalho horroroso, né? Eles desmantelaram a EMTU, que era a empresa que deveria regular esse transporte. Hoje as empresas fazem o que bem entendem, né? E o transporte é ineficiente e caro. Então você veja que cada cidade, cada município tem a sua rede de transporte que não se integra com a rede de transporte intermunicipal. Então, uma das questões fundamentais do novo governo, no nosso modo de ver, tem que ser essa integração, a constituição de uma rede metropolitana de transportes e a implantação do bilhete único metropolitano, porque dessa forma nós vamos dar racionalidade ao transporte, transporte com maior rapidez, transporte com maior frequência e, ao mesmo tempo, um barateamento do transporte com essa integração tarifária do bilhete único. Então, esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Sem dizer que, onde não é região metropolitana, nós precisamos também fiscalizar com maior intensidade, porque o preço da passagem de uma cidade para outra é muito alto. As pessoas não estão conseguindo se deslocar devido ao aumento do preço da passagem. Então, é necessário que o governo do estado, né, também verifique esses preços e estabeleça uma racionalidade. O passageiro tem que vir em primeiro lugar. Falando exatamente sobre essa demanda do valor da passagem, deputado, queria repercutir com você o corte de gratuidade que houve para idosos entre 60 e 65 anos, feito pelo governo Dória no ano de 2020, e isso repercutiu muito, porque essa é uma faixa etária ali de uma população em parte aposentada, em parte até não, mas uma grande faixa que ali perdeu a gratuidade, um direito ali né, da sua fase idosa e perdeu a acessibilidade ao transporte público, né? Veja você, a gratuidade por lei, pela lei da proteção aos idosos, né, o Estatuto do Idoso, ela deve ser a partir de 65 anos. No entanto, o governador Mário Covas, quando governou o estado de São Paulo, ele instituiu a gratuidade no metrô, nos trens e no intermunicipal a partir dos 60. E aí, quando o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, ele acompanhou, colocou gratuidade também a partir dos 60 nos ônibus da capital. Aí saiu o Haddad, veio o Dória, e o Dória, como prefeito, né, e
o Dória, aliás, aí o Dória foi para governador, e o Dória como governador e o Bruno Covas como prefeito de São Paulo acabaram com esse benefício. Voltaram a gratuidade para 65 anos. Então, milhares de pessoas com entre 60 e 65 anos perderam o direito de utilizar gratuitamente o transporte. E veja você, é uma faixa de idade onde tem muita gente aposentada, é uma faixa de idade onde muita gente está desempregada e é uma faixa de idade que as pessoas precisam fazer idas ao médico, ida à fisioterapia, precisam se deslocar. Então, é um programa social. Nós, ganhando a eleição o Haddad, vamos fazer, não tenha dúvida, a recomposição desse benefício, né? Então, vamos voltar à idade, a gratuidade aos 60 anos. É possível implementar aqui na região metropolitana o bilhete único metropolitano? Por que eu falo para o senhor? Exatamente nisso que a Ana tocou e desse gargalo que envolve toda a região metropolitana. Eu vou trazer um exemplo aqui na região, por exemplo, ABC Paulista, região de Osasco e Guarulhos, que envolve toda a região metropolitana aqui da capital. Então, a minha pergunta, é possível, o senhor que é especialista em transporte, engenharia de transporte, é possível a implementação de um bilhete metropolitano para toda a região? Olha, vou dizer a você, nós fizemos o bilhete único na maior cidade do país, que é São Paulo, né? Muita gente falava, mas será que vai conseguir? E nós conseguimos, né? Nós conseguimos porque nós trabalhamos com muito afinco, nós fizemos uma concertação, um entendimento com as empresas de ônibus, com os transportadores das cooperativas, e nós fizemos um grande projeto, e deu certo. Depois foi implantado em Guarulhos, foi implantado em Campinas, né? Então, veja bem, tem um problema que esse transporte intermunicipal ele tem a chamada tarifa quilométrica. Então, o passageiro paga mais caro quanto maior for a distância. Enquanto que na cidade de São Paulo era tarifa única, era um preço único para qualquer distância. Então, nós vamos ter que ter uma engenharia, uma economia, né, para fazer essa adaptação do bilhete único, da forma como ele é feito na cidade de São Paulo, Campinas, Guarulhos e outras cidades, para esse transporte metropolitano. Agora, eu tenho certeza que com muita conversa, com muito entendimento, é possível fazer, porque existe nas várias regiões, sub-regiões metropolitanas, linhas com alta lucratividade. Então, é possível compor linhas de alta lucratividade com linhas de baixa lucratividade, de forma a que a tarifa se torne mais barata para todos. Então, essa vai ser a nossa luta e tenho certeza que é possível fazer. Agora, deputado, falando sobre transporte rodoviário. A gente tem o projeto do Rodoanel ainda em execução. Existe um trecho desse Rodoanel que tem obras paradas desde 2018, que é o trecho norte. Rodoanel esse que foi um projeto para desafogar a região metropolitana dos caminhões, das cargas pesadas, que a gente sabe que o nosso país ainda é muito desenvolvido pelo transporte rodoviário. O leilão foi adiado mais uma vez agora no governo de Rodrigo Garcia, vai ser retomado só no ano que vem. Essa é uma problemática que precisa ser tratada, não é mesmo? Não tenha dúvida, Ana. Olha, o Rodoanel Norte é um verdadeiro fracasso do PSDB. Nós vamos ter que trabalhar seriamente nisso para que esse Rodoanel seja concluído. Agora, não é só isso não, porque o Rodoanel Oeste ele está completamente congestionado, né? É necessário que sejam feitas obras de ampliação. E não adianta também a gente só apostar no rodoviário. Nós temos que apostar também no ferroviário. E é por isso que o Haddad tem falado da implantação de trens regionais. Então, nós precisamos ter um trem regional que transporte as pessoas de São Paulo a Campinas, né, que é um eixo importantíssimo, de São Paulo a Sorocaba, que é outro eixo importante, de São Paulo a São José dos Campos e de São Paulo a Santos.
são 4 trechos importantes, né? Então, essa é uma necessidade que tem que ser resolvida também. Então, é concluir o Rodoanel Norte, ampliar e melhorar o Rodoanel Oeste, né? E fazer o transporte regional ferroviário. Em muitos lugares do interior do estado, também é possível fazer trechos de ferrovia para passageiros. Por exemplo, de Campinas a Rio Claro, né? É um trecho que é possível fazer, né? De São José a Guaratinguetá é possível fazer também, porque você já tem a ferrovia, basta você colocar o trem, né? E recuperar as estações. Então, nós precisamos investir fortemente no transporte ferroviário e muitas vezes, como esses pequenos trechos, é possível fazer até de forma muito barata. Deputado Zaratinho, o senhor que é especialista em engenharia de transporte, qual é a explicação que tem para ter abandonado tanto o transporte de ferroviário no estado de São Paulo, já que já existia uma malha de trilhos existente no estado, e por que foi tão deixado de lado, já que é econômico, é ágil? Qual a explicação para tudo isso? Bom, vem isso da década de 60, né, quando se implantou a indústria automobilística no Brasil e foi se abandonando o transporte ferroviário. Então, as ferrovias no Brasil sofreram uma decadência a partir dos anos 60, 70, né, de forma que esse transporte quase foi encerrado no país. Quando houve a privatização das ferrovias, essa privatização priorizou o transporte de cargas e abandonou o transporte de passageiros. Então, hoje nós temos ferrovias que melhoraram realmente. Você pega, por exemplo, a Rumo, que traz as cargas lá do Mato Grosso até o Porto de Santos, formaram um grande corredor de exportação. Só que não se coloca nenhum recurso e nenhuma exigência para o transporte de passageiros. Então, é um equívoco muito grande do governo federal e dos governos estaduais. Então, é necessário a gente retomar o transporte de passageiros por ferrovia no Brasil como um todo, e particularmente aqui no estado de São Paulo. Deputado, o senhor colocou questões aí bastante importantes sobre o transporte rodoviário, o transporte sobre trilhos, mas de fato o que incide da população, a qualidade do transporte urbano é uma questão a se tratar, né? A gente sabe que a maioria dos casos, acho que 100% dos casos em São Paulo, são concessões para empresas privadas, são, né? E como lidar com essa questão da qualidade, para além da tarifa, para além do acesso, da gratuidade, todos esses aspectos sobre a qualidade do transporte para que as pessoas possam ir e vir de uma maneira mais humana, né? Deputado, a gente falou aqui de transporte ferroviário, falou de transporte rodoviário, mas o transporte urbano é aquele que incide no dia a dia da população. A gente já falou também da acessibilidade, dos valores, mas eu queria tratar com você sobre a questão da qualidade, né? A gente sabe que são as empresas responsáveis por essa qualidade desse transporte de ir e vir da população, mas como o governo do estado pode incidir para que seja garantido esse transporte humano para a população? Então, o governo do estado tinha uma empresa chamada EMTU, né? Essa empresa ela é a responsável por fazer essa regulação e essa fiscalização do transporte, né? O governo Dória fechou a MTU. Então, é necessário que a gente recomponha a MTU, que haja fiscalização de forma eficiente. O governo não pode deixar as empresas fazer o que querem, que é o que está acontecendo hoje em São Paulo. As empresas de ônibus são absolutamente livres para maltratar o passageiro, né? Tirar o máximo possível de dinheiro do passageiro e maltratar o quanto puder. Resultado disso, as pessoas sofrem enormemente com esse transporte. Então, é necessário reorganizar a MTU e ela ter um papel, uma personalidade forte para impor às empresas a qualidade de serviço que o passageiro merece.
Estamos com o Carlos Zaratini, que é deputado federal do PT por São Paulo e especialista em engenharia de transporte. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês e a atenção de todos os ouvintes. Abraço. Abraço.